estava passando na cidade de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. E a Bíblia nos disse que na beira do caminho tinha um mendigo que pedia esmola chamado Bartimeu. E a Bíblia nos disse, quando Jesus estava aproximando na porta da cidade de Jericó, aonde estava aquele mendigo sentado, e a Bíblia nos diz que aquele mendigo, ele ouve aquela multidão que estava atrás de Jesus, acompanhando o Jesus, e a Bíblia nos diz que aquele mendigo, ele pergunta para alguém, eu creio que seja alguém que estava ao lado dele, um conhecido, ou seja, quem for, mas a Bíblia diz que quando ele pergunta, que é isso? Que é isso? Que barulho é esse? Ele queria saber o que estava acontecendo, porque ele não podia ver aquela multidão. Mas a Bíblia nos diz que quando alguém fala, é Jesus de Nazaré, e a Bíblia nos diz que aquele mendigo chamado Bartimeu, ele começa a gritar. O que me chama a atenção, porque o Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Por isso, quando alguém falou, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui, e quando eles disseram isso, aquele mendigo, ele começou a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi. Por que ele disse Jesus, filho de Davi? Porque ele já conhecia as Escrituras, porque ele já tinha ouvido falar do filho de Davi, que é Jesus. Por isso que ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que quando ele gritava, e a multidão mandava ele calar a boca, e quanto mais a multidão mandava ele calar a boca, ele gritava mais ainda mais alto. E a Bíblia nos disse que ele repetiu gritando três vezes, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que quando ele gritou pela terceira vez, aí sim, eu quero dizer para você, a multidão de problemas pode impedir você, tentar impedir você, mas você vai agir nessa noite como um Bartimeu, glória a Deus, aleluia, insistir pelo seu milagre nessa noite, glória a Deus, porque ele está passando por aqui, assim como ele estava caminhando no caminho de Jericó, na cidade de Jericó, ele está aqui nessa noite, ele está passando em cada banco, em cada caminho aqui nessa noite, ele está passando, tocando. Oh, glória a Deus, noite. Aleluia. Basta você gritar, basta você clamar, porque ele está aqui. Oh, aleluia, Jesus. Diz, quando aquele Bartimeu, ele gritou, aquele cego, Jesus, ele parou, e quando Jesus, ele parou, Jesus mandou aqui atrás, chama ele. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, ele está te chamando. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Está te chamando, porque Jesus, ele está ouvindo o clamor do seu coração. Jesus, ele está ouvindo o clamor da sua alma, porque Deus, ele manda te dizer, minha irmã, qual é o seu nome? Valesca. Deus, ele manda te dizer, não preocupa, porque ele vai entrar com a providência na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Providência na sua casa, porque você tem pedido ele nas madrugadas, você tem chorado nas madrugadas, ele tem ouvido as suas orações, ele tem visto as suas lágrimas, e nesta noite ele vai te dar a resposta que você tanto tem clamado, que você tanto tem pedido a ele. É só você crer, e ele manda eu te dizer, diga a minha serva, para não desistir, para continuar, que tem às vezes que chega uma destreza na alma dela, que ela pensa que não vai suportar, que ela não vai aguentar, mas aleluia, Deus, que glória a Deus, fortalece o coração e a alma dela. Glória, obrigado. Eu visito ela à noite, eu campo os anjos ao redor da casa dela, aleluia, guardando ela de todo mal. Oh, glória a Deus, o Senhor te dizer, aleluia. Continua buscando ele nas madrugadas, aleluia, porque ele tem um mistério com você. Glória a Deus. Cada dia ele vai te mostrar um mistério. Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia nos diz que aquele homem, quando ele gritou, Jesus parou. A Bíblia nos diz que nós devemos clamar ao
Glória a Quando Jesus. fala com alta voz, é com grande clamor. Rogar. Humilhar, buscar. Porque lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a Bíblia nos diz: o meu povo que chama pelo meu nome, Aleluia. se orar e buscar a minha face e arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei de onde? Do céu. Aleluia, Jesus. E te abençoarei. Glória a Quando ele Deus. fala te abençoarei, eu te perdoarei. Glória a Deus. Pecado, que muitas vezes as pessoas sofrem, muitas vezes por causa do pecado vem a enfermidade, vem os problemas, mas quando nós buscamos o Senhor de toda a nossa face, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, Oh, o Senhor, glória a Ele Deus. nos ouve, É verdade, nos Deus. Tu abençoa, és fiel. e Ele sara a nossa terra. Aleluia. Aí Ele disse, primeiramente Ele nos perdoa, Glória a Deus. e a Bíblia nos diz que Jesus manda trazer aquele cego. E quando eles vão lá e falam assim, ó, o Senhor manda eu te buscar. O Senhor te chama. Aleluia. Eu creio que alguém ajudou alguém a caminhar, ajudou ele a caminhar até Jesus, porque ele era cego. Aleluia. Porque ele ficava naquele caminho mendigando, pedindo a esmola. E a esmola que ele ganhava muitas vezes não ajudava o problema dele, não trazia a solução, a cura que ele precisava. Verdade, Deus. Glória a Deus. Imagina aquele cego que ele nunca imaginava que Jesus ia passar ali. Por que Jesus ia passar ali? Porque Jesus conhecia que tinha alguém ali que precisava de cura. Oh, glória a Deus. Aleluia. E nessa noite Deus está te dando uma bênção. Qual é o seu nome? Maria Duarte. Você crê que Jesus pode curar algo na sua vida? Aleluia. E você tem buscado isso? O Deus que eu sirvo, que você também serve, Ele conhece cada coração, cada necessidade de cada um. E o Aleluia. Deus que eu sirvo, Ele não mente. Aleluia, Deus. E Ele quer te dar a cura. E Ele quer te dar a solução. De manhã, quando você levanta, fica de pé, por favor. Quando você levanta, parece que tem um caminhão nas suas costas. Você sente aquela angústia, aquela tristeza de manhã. Espírito Santo, meu Pai. Mas é uma tristeza de repente que vem. Mas muitas vezes, lá em primeiro Epístola Universal de Pedro, capítulo 5, ele fala que o leão irá ao derredor, tramando como leão, buscando a quem ele possa Tragar. tragar. E ele tem muitas vezes rodeado, os seus caminhos, os seus pensamentos. Aleluia. E Deus tem tido misericórdia, assim como Jesus disse para Pedro, Satanás pediu para cirandar, para peneirar a sua vida. Mas eu clamei e roguei ao Pai. É Aleluia. assim que Deus está fazendo na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E tem noite que você não dorme. Espírito Tem noite Santo. que você vira para um lado e não quer. Meu Deus. Mas Deus, eu mando te dizer, Santo é o Senhor. aquieta o teu coração. Aleluia. Deus manda eu te dizer, sossega. Aleluia. E Ele sabe o melhor para você. Glória a Jesus. Você crê que Aleluia. Ele possa te dar cura? Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Leve essa vitória para a sua casa e continua buscando. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí quando eles buscaram aquele mendigo, eu imagino aquele mendigo com a bengala, né? Naquela época não existia uma bengala trabalhada, era um pedaço às vezes de pau, porque ele era pobre, não tinha como ter uma bengala melhor, mas era um pedaço de pau caminhando e alguém pegando no braço dele até que ele chegasse diante de Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos diz que quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Glória a Deus. O que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja.
Aleluia, glória a Deus. Tem gente aqui perguntando. Tem gente aqui que Jesus está falando, o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Jesus está querendo que você diga, Senhor, que eu seja curado, que eu veja. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. O que queres? Aleluia. Fala para ele que você quer ser curado. Tem gente aqui que não está com enfermidade, mas precisa ser curado da alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, exaltado é o seu E Deus nome. vai curar essa ferida na sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai tirar essa tristeza do seu coração. Eu creio, Jesus, eu creio, Pai. Essa irmã de óculos aí é você que está. Regina. Hã? Regina. Regina? Regina? Fica de pé, por favor. Regina, Deus manda te dizer, diga a minha serva Regina, Espírito. que eu pergunto nessa noite, o Senhor mandando te dizer o que Ele está dizendo para você. O que é que ela quer nessa noite? Aleluia. Ele mandou te dizer que Ele conhece a sua dor, que Ele conhece a sua necessidade no seu lar. Bendito é o Senhor. Regina, você crê que Ele pode entrar com uma solução no seu lar? Você crê? Aleluia. Aleluia. É grande ou pequeno? Glória a Deus. O Deus que eu sirvo. Regina, Aleluia, Jesus. ultimamente, você tem andado com o seu coração muito triste, muito angustiado. Santo, santo, santo. E às vezes você acha que você não vai conseguir alcançar o projeto que você colocou em 2024 nas mãos do Senhor. Eu E o creio. Senhor tem promessa desse ano 25 para você. Aleluia, eu creio, Jesus. Obrigado, meu Pai. Tu és Alguém botar um fiel. luxo lá. Por Santo, favor, eu preciso de santo, alguém aqui, santo é o porque Deus, Senhor. e Deus vai vir e vai mostrar mais coisas profundas aqui dentro, hein? Espírito Santo. Então Deus manda eu te dizer o que 2024, que não foi realizado na sua vida, mas que 2025, que Ele vai realizar na sua vida. Glória a E você diz Deus. assim, Senhor, eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Mas o Senhor manda eu te dizer nessa noite, minha filha, permanece firme como você está. Eu vou entrar com providência na sua casa e na sua vida, Aleluia. em todas as áreas dela. Aleluia, Jesus. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia nos Aleluia. diz que, pode sentar. E a Bíblia nos diz que aquele cego, ele diz, Senhor, que eu veja. E que eu achei interessante, que aquele mendigo, mesmo que ele não viu Jesus, antes de ser curado, aquele mendigo, ele creu. É verdade. Que Jesus poderia curá-lo daquela cegueira. E tem gente aqui que precisa ser curado da cegueira espiritual. Ei, eu Glória a faço Deus. microfone sem fio, viu, gente? Aleluia. Faço microfone sem fio, eu tava pra lá e pra cá. É verdade, Deus. Aleluia. Ainda bem que tem rodinha, se puxar, tem zoom. Então, meus queridos, e aquele homem, Senhor, que eu veja. Aí Jesus disse para ele assim, e na verdade, Mateus, o evangelista Mateus, ele fala de dois mendigos, só que ele relata o nome de um, que é o Bartimeu, mas o de outro não. Mas os outros evangélicos, Marcos, Lucas, ele já fala somente de Bartimeu, mas ele não fala do outro cego, são dois. Mas só Mateus que fala dos dois.
Os outros falam só do Bartimeu. Aí Jesus fala para o cego: vê! Está curado! Aleluia. Vai e não pega mais! Quanta gente que tinha visão espiritual hoje está cego, porque está pecando, porque está errando. E Jesus está dizendo para você nessa noite: você já está curado, vai e não pega mais! Veja! Aleluia. É isso que Jesus está Exaltado dizendo é o para você. Senhor. Veja! Bendito é o Cordeiro de Deus. Jesus está dizendo nessa noite: veja! Abra os seus olhos, que eu tenho algo para você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Irmã, Deus tem um mistério para você. Sim. Qual que é o seu nome? É seu esposo? É. Eita. Aleluia, Deus. Glória. Oh, glória. Exaltado é o Senhor. Hã? Jaime. Jaime. Você? Juliene. Jaime e Juliane. Aleluia, Jesus. Lindo, né? Glória a Deus. Deus manda dizer: diga, meus servos, que ainda eu tenho algo na vida deles. Glória a Deus. Os 6:2 têm projetado. E Deus manda eu te dizer que tem pessoas que vocês sabem, que vocês conhecem, que não acreditam. É, Jesus. É verdade ou mentira? Eu não entendi muito bem. Tem pessoas que não acreditam naquilo que vocês têm, nos projetos de vocês, e naquilo que vocês, que eles já sabem dos projetos de vocês. Sim. Mas Deus manda te dizer que Ele vai quebrar essas barreiras. Eu creio, Deus. Do caminho de vocês, do Mas trabalho. a É de trabalho, hein? Mas uma grande É obra. verdade, irmão? Espírito Santo. Ei, você está Exaltado. achando que eu brinco de ser crente? Não. Antes de eu ir para o meu trabalho todos os dias, eu até tiro o sono da minha esposa à noite. Vamos orar. Verdade, Deus. Todo dia. É, Você acha que é Espírito fácil? Para mim Santo. não é fácil. Eu não brinco de ser crente, eu não brinco de ser qualquer um, não. Sabe por quê? Porque eu quero que Deus me use da minha simplicidade Aleluia. para abençoar os outros. É, Deus. Tu Para és fiel. abençoar você. Então receba em nome de Jesus a vitória e o livramento. Podem aceitar em nome de Jesus. Então aquele homem, Jesus disse: veja. E Jesus curou aquele cego quando ele disse: veja, vai e não peca mais. Tem gente tem pessoas que estão ficando cegos espiritualmente, estão no pecado, estão no erro. Mas Jesus está dizendo essa noite: vai e não peca mais. Glória a Deus. E a Bíblia nos disse que aquele cego, o Bartimeu, não tem relógio aqui, estou procurando. Então, de certo culto vai até meia-noite. Então, Jesus ele disse: vai! Quando Jesus fala, ele vai! Jesus está dizendo: vai em paz! Aleluia. Você já conseguiu, você já recebeu a sua vitória, você já recebeu a sua cura. Agora você não é cego espiritualmente, agora você vê. Aleluia. Glória a Jesus. É isso que Jesus está dizendo para você. Glória a Deus. E Deus vai enxugar a sua lágrima. Você está achando que eu esqueci do capítulo aqui? Eu sou uma pessoa assim, gosto da volta. Eu estou no texto e no contexto. Agora eu vou entrar na mensagem. E a Bíblia nos diz: quando Jesus ele sai da cidade de Jericó, ele faz aquele grande milagre que vocês já conhecem, o capítulo agora do cego Bartimeu. E a Bíblia nos diz que no dia seguinte Jesus ele vai para onde? Para a cidade de Naim. Aleluia. Ei, Deus ele quer dar providência na sua família, na sua casa. Glória a Tem Deus. gente aqui que já perdeu a esperança. Tem algum exercício aqui, ou um técnico aqui de som? Poder aumentar esse carro aqui para mim? Jesus amado. Não. Você É brincadeira. entendeu? É brincadeira. Então, amados queridos,
Cadê? E quando Jesus chegou à porta daquela cidade, Jesus ele vê o quê? Ele diz aquela multidão. Ele avista aquela multidão, aquele cortejo que estava seguindo uma viúva de marido. Você já viu viúva? Uma viúva. Aí a Bíblia nos diz que antes de Jesus chegar na porta da cidade, a Bíblia diz que acompanhava lá Jesus uma multidão de discípulos. Muitos discípulos, aliás, e multidões de pessoas que estavam acompanhando Jesus por causa do milagre. Eu quero dizer para você, não segue Jesus por causa do milagre, mas segue Jesus por aquilo que Ele faz na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem gente que não vê milagre, sai de igreja, sai da presença de Deus, mas não sai, continua buscando e caminhando com Jesus, que a vitória é certa. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos diz que aquela multidão, com os discípulos e a multidão, quando Jesus chega na porta da cidade de Naim, porque antigamente a cidade era fechada, e quando os comerciantes iam comprar ou vender, as portas da cidade eram abertas. Era aberta. Hoje não. Hoje as portas dos países aí, na fronteira, entra quem quer e quem não quer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando Jesus ele chega na porta daquela cidade de Naim, a Bíblia diz que ele vê uma grande multidão. E quando Jesus ele vê aquela grande multidão, a Bíblia diz que Jesus aproxima daquela multidão e vê uma viúva, ou seja, uma senhora chorando, porque era um cortejo que estava levando um cadáver, ou seja, um caixão que ia enterrar o seu único filho. Ela era viúva, ela já tinha perdido o seu marido. O seu marido, eu acredito assim, eu creio que ele era o sustento da sua casa. Depois que ele morreu, era o filho dela que cuidava dela, que sustentava ela. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia diz que o filho dela veio a óbito. E aquela multidão estava levando aquele caixão, ou seja, aquele esquife. E a multidão, aí, eu acho interessante, quando a Bíblia fala a multidão, estava acompanhando aquela viúva. E aquela multidão já conhecia aquela mulher. Por isso que ele estava acompanhando aqueles cortejos, estava acompanhando aquela mulher com seu filho ali naquele caixão. E aquela mulher chorando, porque era o único filho que ela tinha. Eu imagino, igual Jó. O Jó tinha 10 filhos e perdeu seus 10 filhos de uma vez, enterrando seus 10 filhos. Imagina aquela mulher, né? Pelo menos Jó ainda tinha sua mulher para poder ofender ele, né? Mas aquela viúva não tinha seu marido e tinha perdido seu filho. E quando Jesus se aproxima dela e vê aquela mulher chorando, ele fala assim: mulher, não chore. Eu imagino aquela mulher olhando para Jesus, olhando para ele, assim: quem é esse homem para falar, não chore? Ele não sabe a minha situação, ele não sabe que eu perdi meu marido, ele não sabe que esse aqui é meu único filho, e como que ele está dizendo para mim, não chore. Mas ela não sabia que o dono da bênção estava ali. Aleluia! Para abençoar. Glória a Deus. Jesus está dizendo para você nessa noite: não chore. Glória a Deus. É somente você crer. Se você crer, você vai ver um milagre. Eu creio. E Jesus disse para aquela mulher: não chore. E quando Jesus disse não chore, Jesus ele tocou foi no esquife, não foi nem no moço. Lê o texto, o contexto que você vai entender. E a Bíblia diz que quando Jesus toca no esquife, aleluia. a Bíblia diz que aquele jovem, ele levanta do caixão e fica sentado. E quando ele sentou naquele caixão, a Bíblia diz que ele começou a falar. Glória a Eu Deus. imagino quando ele começou a falar, eu imagino ele perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Porque essa grande multidão, e a mãe dele chorando, aliás, chorava, né? Porque quando o mestre chega numa situação difícil, hein? Quando ele fala: eu estou aqui, acalma-te o teu coração. Aleluia. Eu vou Glória a enxugar sua Deus. lágrima. Assim como Jesus enxugou a lágrima daquela mulher. E nessa noite ele vai enxugar a sua lágrima também. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes que você tem chorado? Minha irmã, qual é o seu nome? Você de óculos e cabelinho no colo. Joel. Fica de pé, Joel.
Joel, quantas noites que você já chorou? Quantas noites que você fala, Papai do céu, tem misericórdia de mim, que eu não aguento mais. Espírito de Deus, meu Senhor, me tira dessa situação. Libera. Se o Senhor não me tirar dessa situação, eu estou quase desistindo de te servir. meu Deus, meu Pai. Mas de repente, vem um fogo ardente no seu coração Glória a e Deus. faz você refletir Glória a Jesus. naquilo que Deus tem te guardado, naquilo que Deus tem te livrado. Aleluia. Glória a Deus. Ele manda eu te dizer para você: continua buscando Ele. Diga minha serva, Oh, continua glória. com ela. Sarabaxi, cantarabá. Aquilo que ela passou no passado, Aleluia, Deus. se ela não desviar dos meus propósitos, Glória a Deus. eu vou confirmar a minha bênção na geração dela. Aleluia, O Senhor Deus. manda eu te dizer, nessa Espírito noite, Santo de Deus. Louvado é o aqueles que Cordeiro. foram revelados nessa noite, fica de pé. Louvado é o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Vocês que foram revelados nessa noite, vocês creem que Jesus é com vocês, que Jesus está caminhando todos os dias com vocês Oh, e tem o aleluia. livramento? Ei, Jesus. Então louve o Senhor com as palmas e pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito de Deus. Glória a Deus, Senhor. Espírito Santo de Deus. Para ela marchar, Louvado é o teu para ela nome. marchar e não parar, para ela não olhar para trás. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eita Deus, louvado seja o teu nome. Aleluia. É Glórias. mais ou menos um mês que te deu um livramento. Glória ao Espírito Santo. Pai, tu és fiel. ó Porque ele te ama. Glória, glória, glória a Deus. Tem gente aqui que precisa de bênção sentimental. É, E Espírito Deus vai abençoar Santo. nessa noite. Viu? Você crê? Aleluia, Jesus. Nós precisamos de uma bênção na vida sentimental. Pode ser pai em nome Espírito de Jesus. Deus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus tocou naquele esquife, o defunto, ele não ficou em pé. A Bíblia diz que ele ficou sentado. Você está na caixa, não. Vou só fazer o gesto, hein? Que ele ficou sentado e começou a falar. Aleluia. Eu imagino aquela mãe que estava desesperada, que já tinha perdido o seu marido e perdeu o seu único filho. Aí chega o dono da besta, chega o mestre e diga: mulher, não chore. Glória a E Deus. toque naquele esquife e o filho dela ressuscita. Assim é aquilo que Glória, glória a Deus. Tanto a Aleluia. vida espiritual como os seus projetos. Glória a E o Jesus. Jesus mandou te dizer para todos vocês aqui agora. É, Deus. Ele está tocando na sua vida. É verdade, Ele está tocando nos seus projetos. Creio, Ele está Deus. tocando na sua vida. Glória a profissional. Jesus. Aleluia. Ele está tocando na sua vida sentimental, Deus é profissional, fiel. Tu és familiar. santo. Santo, santo é o É Cordeiro. isso que ele está fazendo essa noite. Glória a Jesus. E ele Aleluia. está tocando na sua enfermidade. Aleluia. Ele Obrigado, está Jesus. tocando nessa noite. Aleluia. Tem uma mulher aqui que sofre, que ela sente dor no ovário. Espírito Santo, meu Deus, tu estás aqui, Senhor. Sente dor no ovário. Aleluia. E dor na bexiga quando ela vai fazer suas necessidades fisiológicas. Jesus. Deus, eu mando te dizer para você pôr a mão assim, Espírito de Deus. na hora da oração, que ele vai entrar com a providência. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acredita nessa cura? Amém. Glória a Meu Deus Deus. é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus Deus. é fiel. Tu és Aleluia. santo, digno de glória. Não, meu eu sou assim, mas eu estou pregando, mas Deus vai me mostrando e eu já vou falando. Entendeu? Tá? O que Deus vai me entregando, eu já vou falando. Glória ao Espírito de Deus. Santo é o nome A de minha esposa Jesus. fala assim: você tem que enxugar o rosto, minha careca. É. Então eu já emendo tudo junto, ó. Amém. Porque não tem cabelo mesmo. Mas todos carecas é assim. Em vez de enxugar o rosto, primeiro vai aqui, depois passa na cara. É desse jeito, é normal. E todos carecas, né? Mas são brilhantes. Amado querido. Então, Jesus ressuscitou o
o jovem, o filho da viúva de Naim. Foi esse milagre de Jesus. Eu não estou procurando relógio porque eu não estou vendo, eu tenho que saber uns minutos. Alguém pode dar para mim? Que hora que termina? 5 minutos já termina. Já fazer oração coletiva, hein? Se o pastor permitir, eu quero ungir todos vocês. Então, amados queridos, então Jesus chegou naquele momento, naquela cidade de Naim, porque ele sabia que aquela viúva precisava de um milagre, assim como ele chegou na cidade de Jericó e curou aquele cego. Então Jesus está nessa noite aqui, ele está passando aqui no corredor. Se você crê, só você pela fé toca nele. Assim como aquela mulher de 12 anos, que ela estava com fluxo de sangue, ela disse: somente se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Então toque nas vestes de Jesus, que nessa noite você vai receber a cura, você vai receber a libertação. Nessa noite, Aleluia, glória a Deus. é só você crer. Oh, aleluia. Isaías 53:5, ele disse que Jesus levou nossas dores, as nossas feridas. Glória a nossas Deus. enfermidades. Aleluia. Então você não pode aceitar. Glória ao Espírito Lógico que de eu sei Deus. que tem gente que crê e tem pessoas que não crê. Mas Jesus, Deus é tão bom, que ele deu a ciência para os médicos, para cuidar do corpo humano. Mas aquilo que os médicos não podem realizar, Cristo faz. Aleluia, glória a Jesus. Jesus me livrou 7 vezes da morte. Exaltado é o Senhor. 7 mais 1 dá quanto? 8. 8 vezes que um pastor um dia estava pegando. Ele falou assim: nossa, você tem mais vida do que o gato. Porque os povos antigos falam que gato tem 7 vidas, né? Ele falou: você tem 8. Aleluia, Eu Jesus. falei: pois eu tenho 8 e tenho a vida eterna ainda. Glória a Deus. Aleluia. Fiel é o Glória a Cordeiro. Deus, Aleluia. louvado seja Deus. O carro pegou fogo, irmãos. E o tanque do carro explodiu. Lá no Brasil, não foi aqui não. Explodiu, irmão. Veio combustível e fogo tudo por cima de mim. Eu recuperei pela graça de Deus. Eu tenho queimadura aqui. Aqui assim. Isso aqui eu perdi tudo. Por isso que é difícil dar esse cabelo, né? Meu rosto, irmão. As bolas de água, ó. Como é que Deus dá 8 horas de vida para mim? Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. 8 horas de vida. Você sabe o que é 8 horas de vida? Você está entre o quê? A vida e a morte. Dava cada bolo de sangue, de água assim, irmão. Quando você estoura é pior. Você tem que deixar ele estourar sozinho, você estourar, meu irmão. E as enfermeiras me levavam para a ducha, para tomar banho em água fria, que é pior do que água quente. Porque a água quente na queimadura dói mais. Mas quando eu prefiro água quente, água fria não. Aí, irmão, eu passei 18 dias só gritando no hospital, de dor. E a médica falou assim: eu vou arrancar suas orelhas. Eu falei: faz isso não, é necessário arrancar sua orelha. Está toda queimada. Falei: não, deixa minha orelha aí, tá bom, estou escutando. Amado, não arrancou. Glória a Deus. Entendeu? Eu tenho a queimadura na orelha, muito sinal que. Aí eu falei para Deus: Deus, se o meu rosto ficar com cicatriz grande, igual vocês veem pessoas queimadas aí, ninguém nunca mais vai me ver. Falei para Deus: nunca mais vai me ver. A Deus, então ele vai te ver, porque eu vou te curar. Glória a Deus. Aleluia. Você, ó. Aleluia, Jesus. É fiel. Glória a Deus. Aconteceu um outro acidente comigo depois, quando eu tiver projeto. A pastora, nós vamos morar para a missionária Melissa, né? Ela convidou nós para poder participar do culto. Agora me pegou de surpresa aqui, viu, pastor? Ela me pegou de surpresa aqui, viu? Eu sabia dessa, viu? Mas a Bíblia diz, né, que um bom obreiro tem que estar bem preparado. Senão, Aleluia. né, aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para nessa noite para você, irmão. Fiquem de pé para orar. Jesus está dizendo para você: Ele está às portas, assim como ele chegou na porta da cidade de Naim, para resolver o problema daquela mulher, para ressuscitar o filho dela. Assim Ele vai fazer na sua casa, em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus.
Ele vai. Sim, agora. Sim, Glória a Deus. A Passu, ela demonstra como há, mulher por todo mundo. Amém? Amém? Por la délivrance. Conhece o Livronce? De libertação. O Livronce? Délivrance. Aleluia, glória a Deus. E eu tive um acidente que me jogaram eu dentro de uma caçamba e saiu me levando para medicina. Alguém conhece o Uberlândia? Não, né? Conhece a medicina de Uberlândia? Sim. Me jogou dentro da caçamba e já me levou para lá. Uma caçamba mesmo. Aquelas caçambas saveiro, alguém conhece a caçamba Sabe. da time, jogou tudo. Eu não dava, quando eu tive esse acidente que eu caí de cima, eu já caí do segundo andar, que o elevador quebrou. Bom, eu não vou contar muito a minha vida agora, não, senão nós vamos ficar até meia-noite. O pastor aqui vai mandar tomar o microfone. Então, o microfone. Então, mas no outro dia eu conto para você o que aconteceu. Eu vi, amado, terrível é a gente estar fora da presença de Deus e sua alma está saindo. Irmão, você não sabe a agonia que você passa, eu passei por isso. Depois eu conto por que eu passei por isso. Me jogaram dentro da caçamba e fui me levar para lá. Se ele não tivesse me levado, já era. Então, amados queridos, então crê que o Senhor vai entrar com a solução. Amém, glória a Amém? Deus. Eu vou fazer oração coletiva. Aí depois vocês vão fazer uma fila aqui no corredor. Que eu vou ungir todos para cura e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.